Página 230. Enfim, disse Manuel, procurando encerrar o discurso e satisfeito pelo ar atento e resignado da filha. Nada temos que se recear. Ele muda-se por estes dias e parte definitivamente no primeiro vapor para o sul. Esta notícia, dada assim a queima-roupa e em tom firme, despertou-a com violência. Em como? Parte? Muda-se? Por quê? E fitou o pai sobressaltada. Ele muda-se. Não quero esperar aqui o dia da viagem. Mas por que, senhores? O negociante viu-se num grande embaraço. Não lhe convinha dizer abertamente a verdade, dizer que Raimundo se retirava para fugir ao tormento de ver todos os dias Ana Rosa, sem esperança de possuí-la. E não atinando com uma resposta, com uma saída, o pobre homem balbuciava. O rapaz maçou-se com o que eu lhe disse. E como é, senhor, do seu nariz, e como é, senhor, do seu nariz muda-se. Ora essa. Pensas talvez que ele sinta muito com isso? Está enganadinha, filha. Foi-me muito lampeiro ao escritório e pediu-me que o desculpasse contigo. Que o desculpasse contigo. Que desses o dito por não dito. Que ele precisava mudar de ares. Que se aborrecia muito cá, pela província, pela aldeola, como ele a chama. Mas por que não veio ele mesmo entender-se comigo? Ora, filha, bem se vê que não conheces o Raimundo, pois ele é lá homem para essas coisas, um tipo que não liga a menor importância às coisas mais respeitáveis, um ateu que não acredita em nada, até ficou mais satisfeito depois da minha recusa, só parece que estava morrendo por um pretexto para desfazer o seu compromisso contigo. Percebo, exclamou Ana Rosa, transformando-se e cobrindo o rosto com as mãos. É que não me ama, nunca me amou, o miserável, e abriu a chorar. Olá, então, que quer isto dizer? Ora, os meus pecados, ai que isto de mulheres, não há quem as entenda. Não as entenda. Ana Rosa fugiu para o seu quarto, nervosa, soluçando, e atirou-se-lhe de bruços na rede. O pai seguiu assustado. Então, minha filha, que é isto? Diabo da peste! E a infeliz soluçava. Então, que tolice a tua, Nica. Olha, minha filha, escuta. Não quero escutar nada. Diga-lhe que pode ir quando entender. Pode ir, que até é favor. Grande coisa perdes, na verdade. Ora, vamos, nada de asneiras. Ana Rosa continuava a soluçar cada vez mais aflita, com o rosto escondido nos braços, as mangas do seu vestido e os travesseiros da rede estavam já ensopados das lágrimas. Assim levou algum tempo, sem responder ao que dizia o pai. De repente, suspendeu-a de chorar, ergueu a cabeça e soltou um gemido rápido e agudo. Era o histérico. Diabo, resmungou Manuel, coçando a nuca atrapalhado, e chamou logo pelos da casa. Dona Maria Bárbara, Brígida, Mônica. O aposento encheu-se imediatamente. O cônego Diogo, que ficara na saleta à espera daquela conferência de Manuel com a filha, entrou também atraído pelos gritos da afilhada. Hoc opus hit labor est. Nessa ocasião, Raimundo, no seu quarto, passava pelo sono, estendido sobre um divã. Sonhava que fugia com Ana Rosa e que em caminho eram os dois perseguidos por 3 quilombolas furiosos, armados de facão. Um pesadelo. Raimundo queria correr e não podia. Os pés enterravam-se-lhe no solo como um tijuco, e Ana Rosa passava como se fosse de chumbo. E Ana Rosa pesava como se fosse de chumbo. Os pretos aproximavam-se, dardejando os ferros. Iam alcançá-los. O rapaz suava de medo, estava imóvel, sem ação, com a língua presa. Os gritos reais da histérica coincidiam com os gritos que Ana Rosa no sonho soltava, ferida pelos mocambeiros. Com esforço. Página 232. Com o esforço, Raimundo pulou do divã e olhou estremunhado em torno de si. Depois deitou a correr para a varanda. O cônego, ouvindo-lhe os passos, veio-lhe sair ao encontro. Atendi-te. Ora, até que enfim nos encontramos, disse-lhe Raimundo. Psiu, fez o cônego. Ela está sossegando agora. Não vá lá, que lhe pode voltar o ataque. O senhor é o causador de tudo isto. Preciso dar-lhe 2 palavras. Incontinente, senhor cônego. Homem, deixe isso para outra ocasião. Não vê o alvoroço em que está a casa? Se lhe digo que preciso falar-lhe incontinente.
Ande, vamos ao meu quarto. Que diabo tem o senhor que me dizer? Quero tomar alguns esclarecimentos sobre São Brás, percebe? O resco reféns. E Raimundo, com um empurrão, meteu-se mais o cônego no quarto, fechou-se por dentro. Vai dizer que quem matou meu pai. Vai dizer-me quem matou meu pai? Exclamou ferrando-lhe o olhar. Sei cá. E o cônego empalideceu, mas estava prumo defronte do outro, cruzou os braços. Que quer dizer isto dizer? Quer dizer que descobri afinal o assassino de meu pai e posso vingar-me no mesmo instante. Mas isto é uma violência, tartamudeou o padre, com a voz sufocada pela comoção. E fazendo um esforço sobre si, acrescentou mais seguro. Muito bem, senhor doutor Raimundo, muito bem. Está procedendo admiravelmente. É então por esta forma que me pede notícias de seu pai? É este o modo pelo qual me agradece a amizade fiel que dediquei noutro tempo ao pobre homem? Fui o seu único amigo, o seu amparo, a sua derradeira consolação, e é um filho dele que vem agora, depois de 20 anos, ameaçar um pobre velho que foi sempre respeitado por todos. Parece que só esperavam que me embranquecessem de todo os cabelos, para insultarem esta batina, que foi sempre recebida de chapéu na mão. Ah, muito bem, muito bem. Era preciso viver 70 anos para ver isto muito bem. Quer vingar-se? Pois vingue-se. Quem o impede? Sou eu o criminoso? Pois venha o carrasco. Não me defenderei mesmo, porque já me faltam as forças para isto. Então, que faz que não se mexe? Raimundo, com efeito, estava imóvel. Ter-se enganado, à vista do aspecto sereno do cônego, chegara a duvidar das conclusões dos seus raciocínios. Seria incrível que aquele velho tão brando, que só respirava religião e coisas santas, fosse o autor de um crime abominável? E, sem saber o que decidir, atirou-se a uma cadeira, fechando a cabeça nas mãos. O padre compreendeu que ganhara terreno e prosseguiu na sua voz untuosa e resignada. O senhor deve ter razão. Fui eu naturalmente o assassino de seu pai. É um rasgo generoso e justo de sua parte desmascarar-me e cobriu-me de ultrajes. Aqui nesta casa, onde sempre me beijaram a mão, o senhor está no seu direito. Olhe, agarre aquela bengala e bata-me com ela. Está moço, pode fazê-lo. Está no vigor dos seus 25 anos. Vamos, fustigue este pobre velho indefeso. Castigue este corpo descrépito, que já não presta para nada, então. Bata sem receio, que ninguém o saberá. Pode ficar descansado que não gritarei. Tenho defronte dos olhos a imagem resignada de Cristo que sofreu muito mais. E o cônego Diogo, com os braços e os olhos erguidos para cima, caiu de joelhos e disse entre dentes, soluçando: Ó Deus, misericordioso, tu que tanto padeceste por nós, lança um olhar de bondade sobre esta pobre criatura desvairada. Compadece-te da pobre alma pecadora, levada só pela paixão mundana e cega. Não deixes que Satanás se apodere da mísera. Salva-me, salva, Senhor, perdoa-lhe tudo, que perdoaste aos teus algozes. Graça para ela, eu te suplico. Graça, meu divino Senhor e Pai. Página 234. E o cônego ficou em êxtase. Levante-se, observou-lhe Raimundo aborrecido. Deixe-se disso. Se lhe fiz injustiça, desculpe. Pode descansar, que não o perseguirei. Vá. Diogo ergueu-se e pousou a mão no ombro do moço. Perdoo-te tudo, disse. Compreendo perfeitamente o teu estado de excitação. Sei o que se passou, mas consola-te, meu filho. Que Deus é grande e só no seu amor consiste a verdadeira paz e felicidade. E saiu de cabeça baixa, humilde e contrito. Mas ao descer a escada para a rua, resmungava: Deixa estar, que me pagarás, meu cabrinha pistolado. Capítulo 14, página 234. 7 dias depois, morava Raimundo em uma das suas casinhas da rua de São Pantaleão. Vivia aborrecido, vivia exclusivamente à espera do dia da viagem para a corte. Nunca a província lhe parecera tão enfadonha, nem o seu isolamento tão pesado e tão triste. Não saía quase nunca à rua, não procurava pessoa alguma, nem tampouco ninguém o visitava.
Dizia-se por aí que ele estava de cama por uma bonita sova que lhe mandara dar o pai da namorada. Era bem feito, para se não fazer apresentado com uma menina branca. Os maldizentes empenhados na vida dele, como se Raimundo fosse um político de quem dependesse a salvação ou a desgraça da província, afiançavam que alguma peça estava o tratante urdindo em silêncio. Acredite, exclamavam dos tais, a um grupo que todos estes sujeitos que se fazem muitos santarrões e de quem a boca do mundo nada tem que dizer são os mais perigosos. Eu, cá por mim, não me fio de ninguém. Quando vejo um tipo, julgo logo mal dele. Se o traste prega-me alguma, não me espanta, porque já esperava. E se não prega? Fico na certeza de que muita coisa se faz às caladas neste Maranhão. Mas lá acreditar em virtude de aventureiros, isso é quem nem a sétima facada. Entretanto, Raimundo levava uma vida de degredado, sem amigos e sem carinhos de espécie alguma. No seu desterro, tinha por companhia única uma preta velha, que se encarregara de servi-lo, magra, feia, supersticiosa, arrastando-se a cochear pela varanda, pelos quartos desertos, fumando um cachimbo insuportável e sempre a falar sozinha, a mastigar monólogos intermináveis. E essa solidão enchia-o de tédio e de saudades pelas boas horas alegres que passava dantes ao lado de Ana Rosa, aquecido ao calor benéfico da família. Ultimamente, muito pouco se dava ao estudo, estava desleixado, preguiçoso, vivia para as suas preocupações recentes, ficava horas esquecido à mesa depois do almoço ou do jantar, olhando vagamente para o seu quintal sem plantas, com os pés cruzados, a cabeça molemente caída sobre o peito, a fumar cigarros um atrás do outro, num aborrecimento invencível. Tomara embirrância por tudo e emagrecia. À noite acendia-se o candeeiro de querosene e Raimundo assentava-se junto à secretária, lendo distraído algum romance ou revendo as gravuras de algum jornal ilustrado. A um canto da varanda resmungava a criada cosicando trapos. O rapaz sentia um fastio de morte, tinha espreguiçamentos de febre, moleza geral no corpo. Não podia entrar com a cozinha da preta, era uma coisa muito mal amanhada. Tinha nojo de beber pelos copos mal lavados, banhava com repugnância o rosto na bacia barrada de gordura. Ó senhores, que vida! E ficava cada vez mais nervoso e frenético. Esperava o dia da viagem, contando os minutos, porém, a despeito de tudo, sentia uma surda e funda vontade de não ir, uma íntima esperança de ser ainda legitimamente amado por Ana Rosa. Impossível, concluía, sempre fazendo-se de forte. Deixemo-nos de asneiras. E pensava no que não estaria ela julgando dele, no juízo que formaria do seu caráter. Nunca mais tiveram ocasião de trocar uma palavra ou um olhar. Apenas recebia notícias de Ana Rosa por aquela idiota que não a sabia dar. Ora, também, de que servia afligir-se daquele modo? O melhor é deixar que as coisas levassem o seu destino natural. Não podia nem devia, ou por forma alguma, casar com semelhante mulher, para que, pois, pensar ainda nisto. Em casa de Manuel, as coisas igualmente não corriam lá muito bem. Ana Rosa curtia densas tristezas, mal dissimuladas aos olhos do pai, da avó e do cônego. A pobre moça esforçava-se por esquecer o desleal amante que a abandonara covardemente. E na sua decepção imaginava vinganças irrefletidas, tinha desejos absurdos, queria casar-se por aqueles dias, arranjar um marido qualquer antes que Raimundo se retirasse da província. Desejava provar-lhe que ela não ligava a menor importância ao caso e que se entregaria com prazer a outro homem. Pensou nos dias e esteve quase a falar-lhe. Manuel, soprado pelo compadre, indispunha mais e mais o ânimo da filha contra o mulato, contando-lhe a respeito destes fatos revoltantes inventados pelo cônego. Fazia-se agora muito meigo ao lado dela, submetia-se aos seus caprichos, às suas vontadezinhas de menina doente,
com a compungida solicitude de um bom enfermeiro. Ana Rosa abanava a cabeça resignada, o fato provado de que Raimundo consentia sem resistência e talvez por gosto em abandoná-la, ao mesmo tempo que aumentava nela o desejo de reconquistá-lo e possuí-lo, dava a seu orgulho bastante energia para esconder de todos o seu amor. Supunha-se vítima de uma decepção, julgava o seu amante mais apaixonado e mais violento, e à vista da passividade com que ele se submeteu logo às circunstâncias, à vista daquela condescendência burguesa e medrosa, pois Raimundo não se animara a dar-lhe nem a escrever-lhe uma palavra depois da recusa de Manuel. Ela se julgava desenganada e desiludida. Nunca, nunca me amou, dizia de si para si desesperada. Se me amasse, como eu imaginava, teria reagido. É um impostor, um tolo, um vaidoso que desejou apenas ter mais uma conquista amorosa. E vinha-lhe um grande desejo de chorar e proferir muito mal contra Raimundo. Agora achava que ele era o pior dos homens, a mais desprezível das criaturas. Às vezes, porém, arranhava-lhe a consciência uma pontinha de remorso. Lembrava-se-lhe de que a iniciativa daquele namoro partira toda de sua parte, e então, com uma dorzinha de vergonha, assistiam-lhe considerações mais favoráveis ao primo. Chegava até a doer-se de haver feito um juízo tão mau do pobre rapaz. Sim, pensava verdade, verdade. Se não fosse eu, coitado. Ele talvez nunca me falasse em amor. Fui eu que o provoquei, que lhe lancei a primeira faísca no coração. E por este caminho Ana Rosa fazia mil raciocínios, que abrandavam um tanto a sua má vontade contra o perjuro. Mas a avó saltava-lhe logo em cima. Parece que ficaste meio sentida com o que se passou. Pois olha, se tivesse de assistir ao teu casamento com o cabra, juro-te por esta luz que está nos iluminando, que te preferia uma boa morte, minha neta, porque serias a primeira que na família sujava o sangue. Deus me perdoe, pelas santíssimas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, gritava ela, pondo as mãos para o céu e revirando os olhos, mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha, se lhe lembrasse de tal credo, que nem falar nisto é bom, e só peço a Deus que me leve, quanto antes, se tenho algum dia de ver, com estes olhos, que a terra há de comer, descendente meu coçando a orelha do pé. E voltando-se para o genro, num assanhamento crescente. Mas creia, seu Manuel, que se tamanha desgraça viesse a suceder, só a você a deveríamos, porque no fim das contas, a quem lembra meter em casa um cabra tão cheio de fumaças como o tal doutor das dúzias. Eles hoje em dia são todos assim. Dá-se-lhes o pé e tomam a mão. Já não conhecem o seu lugar, tratantes. Ah, meu tempo, que não era preciso estar cá em discussões de políticas. Fez-se besta, rua, a porta da rua é a serventia da casa, e é o que você deve fazer, seu Manuel. Não seja pamonha, despeça-o por uma vez para o sul, com todos os diabos do inferno, e trate de casar sua filha com um branco como ela. Ai. Página 238. Amém, disse beaticamente o cônego, e sorveu uma pitada. Falou-se em toda a capital do rompimento de Raimundo com a família do Manuel Pescada. Cada qual comentou o fato como lhe melhor o entendeu, alterando-o já se sabe cada um por sua parte. O Freitas aproveitou logo a ocasião para dizer dogmaticamente aos seus companheiros de secretaria: acontece, meus senhores, com um boato que corre a província, o mesmo que com uma pedra levada pela enxurrada da chuva, à proporção que rola de rua em rua, de beco em beco, de fosso em fosso, vão-se-lhe apegando toda sorte de trapos e imundícias que encontra na sua vertiginosa carreira,
de sorte que, ao chegar à boca de lobo, já se lhe não reconhece a primitiva forma. Do mesmo feitio, quando uma notícia chega a cair no esquecimento, já tão desfigurada vai de si, que da própria não conserva mais do que a origem. E o Freitas, satisfeito com esta tirada, assoou-se estrondosamente, sem despregar do auditório o seu penetrante sorriso de grande homem que prodigaliza o seu olhar a quem dá as preciosas joias de sua própria eloquência. Durante aqueles dias não se falava senão em Raimundo. Desacreditou para sempre a pobre moça, dizia um barbeiro no meio da conversa da sua loja. Desacreditar quis ele, responderam, mas é que ela nunca lhe deu a menor confiança. Isto sei eu de fonte limpa. Na casa da praça afirmava um comendador que a saída de Raimundo da casa do tio era devida simplesmente a uma ladroeira de dinheiro perpetrada na burra de Manuel, e que este constava já tinha ido queixar-se à polícia e que o doutor-chefe procedia ao inquérito. É bem feito, vociferava um mulato pálido, de carapinha rente, bem vestido e com um grande brilhante no dedo. É muito bem, um mulato pálido, de carapinha rente, bem vestido e com um grande brilhante no dedo. É muito bem feito para não consentirem que estes negros se metam conosco. Seguiu-se um comércio rápido de olhadelas expressivas, trocadas entre os circunstantes, e a conversa torceu de rumo, indo a cair sobre as celebridades de raça escura. Vieram os fatos conhecidos a respeito do preconceito da cor, citaram-se pessoas gradas da melhor sociedade maranhense, que tinham um moreno bem suspeito, foram chamados à conversa todos os mulatos distintos do Brasil, narrou-se enfaticamente a célebre passagem do imperador com o engenheiro Rebouças, um sujeito levantou pasmo na roda, nomeando André Dumas e dando a sua palavra de homem em como Birão tinha casca, Ora, isso que admira, disse um estúpido. Aqui já tivemos um presidente tão negro como qualquer daqueles cangueiros que ali vão com a pipa de aguardente. Não, rosnou convencido um velhote, que entre os comerciantes passava por homem de boa opinião. Que eles têm habilidade, principalmente para a música, isso é inegável. Habilidade? Segredou outro com o mistério de quem revela uma coisa proibida. Talento, digo-lhe eu. Essa raça cruzada é a mais esperta de todo o Brasil. Coitadinho dos brancos, se ela pilha uma pouca de instrução e resolve fazer uma chinfrinada. Então é que vai tudo pelos ares. Felizmente não lhe dão muita ganja. Aquilo comentava Amância, boquejando esse dia sobre o mesmo assunto em casa de Eufrásia. Aquilo não podia ter outro resultado. Cá está quem não poria lá mais os pezinhos se o basbaque do pescada metesse o cabra na família. Ora, não é também tanto assim, objetava a quente viúva. Conheço certa gente que se faz muito de manto de seda e que, no entanto, vai filar constantemente o jantar dos cabras que passam bem. A questão é de boa mesa. O quê? Berrou a velha, pondo as mãos nas cadeiras. Isso é uma indireta? Isso é comigo? E subiu-lhe uma rouxidão às faces. Diga, exclamou, pois diga, quero que diga qual foi o negro a quem Amância Diamantina dos Prazeres, Sousela, neta legítima do brigadeiro Cipião Sousela, conhecido pelo Corisco na Guerra dos Guararapes, desse algum dia a confiança de ocupar. Eu? Até brada ao céu, qual foi o cabra com quem a senhora já me viu de mesa? Eu não falo com a senhora. E esta? Ah, pois não, então conheça. Falo no geral. E Eufrasinha dava as provas, citava nomes, contava fatos, terminou declarando
que, apesar de tudo que se dizia nesse Maranhão velho, Raimundo era um cavalheiro distinto, com um futuro bonito, alguns cobres e enfim. Ora, adeus. Deixasse lá falar quem falava. Era um marido de encher as medidas. E a viúva regalou os olhos e mordeu os beiços, chupando o ar com um suspiro. Que lhe faça muito bem proveito, arrematou a neta do corisco, traçando o chale já na porta para sair. A gente para tudo nesta vida, credo. E foi logo direitinha, como um fuso, para a casa dos Freitas. Pois não sabem de uma muito boa? Disse ao chegar lá, sem tomar fôlego. A sirigaita da Eufrásia diz que não se lhe dava de casar com o mundico do Pescada. Ele é que eu duvido que a aceitasse, bocejou Freitas, estendendo com preguiça as suas magras e longas pernas na cadeira, e cruzando os pés com ar feliz e descansado. Que ela morre por um marido, isso é velho. E tem razão, coitada, riu-se. Página 241. Credo cruz, trejeitou Amância, assim também não. No meu tempo, era a mesmíssima coisa, dona Amância. As raparigas pobres pediam aos céus um marido. Como? Insistia ele, à procura de uma comparação. Como não sei o quê. A senhora já sei que fica para jantar. Se tiver peixe, fico, disse, autorizada pelo cheiro do azeite frito que vinha da cozinha. Então, titia Amância, saiba que temos de muito bom, observou Lindoca, bambaleando-se pela varanda. Oh, menina, gritou-lhe a velha, onde queres ir tu com toda essa gordura? Já basta, apre. Não irá muito longe, disse o Freitas, sempre risonho. Cansaria depressa. Olhe, veja, reclamou a moça, fazendo parar a escrava, que passava com uma terrina de peixe. Do peixe está convidando. Quentinho que é um fogo. Ai, filha, é a minha paixão. Um peixinho bem preparado, quentinho, com farinha de água. Mas olha, bradou para a criada, e levantou-se logo que o deites aí, rapariga. Não o deites aí, rapariga, que o gato é muito capaz de pegar-nos alguma peça. Bota antes neste armário. E como se estivesse na própria casa, tomou a terrina e a condicionou em uma das prateleiras. Não havia que fiar em gatos. Eles eram necessários por mor dos ratos, mas que canseira, seu bom Jesus. E introdia o senhor Peralta fora-lhe ao guarda-petiscos, e nem dizia nada, unhara-lhe a carne de sol que havia para o almoço, porque ela estava de purga, forte ladrão. Mas também dera-lhe uma mela que o pusera assim. E Amância, procurando mostrar como ficara o gato, arreganhou os restos da dentadura acavalada e espichou os peles do pescoço. Passava já das 3 da tarde. Os empregados públicos saíam da repartição, procurando a sombra com o seu passo metódico e inalterado. O chapéu de sol dependurado no braço esquerdo, como de um cabide. O ar descansado e indiferente dos homens pagos por mês, que nunca se apressam, que nunca precisam de se apressar. Começava a soprar a viração da tarde e o tempo refrescava. Lindoca, com grande estremecimento do assoalho, arrastou-se até a janela para ver passar o Dudu Costa. Dudu era um praticante da alfândega, que lhe arrastava a asa. Rapaz sério, sequinho de carnes, bem arranjado e com muito jeito para o casamento. O Freitas olhava com bons olhos este namoro e só esperava que o moço tivesse nesse mesmo ano um acesso na repartição. Havia lá um empregado superior, muito doente, que sem dúvida bateria o cachimbo por todos aqueles 3 meses, e como Dudu tinha um amigo cujo pai dispunha de bons empenhos para o presidente, dava como certa a sua nomeação, tão certa que pensava já no enxoval do casamento, punha de parte alguma coisa do ordenado e convidava os amigos mais íntimos para o grande dia da amarração. De tudo isto, Freitas andava a par.
Diabo, era só aquela maldita gordura da menina, que aumentava todos os dias e estava fazendo dela um odre. Ora, queira Deus que seja alguma praga, observava Amância. Há muita gente invejosa neste mundo, minha rica. Minha senhora, o casamento e a mortalha do céu se talham. Minha senhora, o casamento e a mortalha no céu se talham. Citou o grande homem, sacrificando a rima boa concordância gramatical. Por essas mesmas horas topavam-se no mesquino o Sebastião Campos e o Cazuza. Olá, por cá, seu Sousa. Como vai isso? Ora, você não faz ideia desse querido de dor de dentes. Este diabo não me deixa pôr em pé um ramo verde. E Sebastião escancarou a boca para mostrar um queixal ao amigo. Andaço, resmungou este, dê cá um cigarro. Sebastião passou-lhe prontamente a bolsa de borracha amarela e o caderninho de mortalhas de papel. Página 243. Então, que há de novo por aí? Perguntou. Tudo velho. Você vai se chegando para casa? Afirmou o Campos com a garganta. Chegou o vapor do Pará? Chegou, sai amanhã para o sul, às 9. É verdade, o mundico vai nele, sabe? Ouvi dizer que tinha brigado com a pescada. Brigou, hein? Diz que por causa de dinheiro, que Raimundo pedira-lhe certa quantia emprestada e como o outro negara, disparatou. Homem, não sei se pediu dinheiro, mas a filha sei, por fonte limpa que pediu. E o galego? Negou-a, diz que porque o outro é mulato. Sim, em parte, aprovou Sebastião. Ora, deixe disso, seu Campos. Não sei se é porque não tenho irmãs, mas o que lhe asseguro é que preferi o doutor Raimundo da Silva a qualquer desses chouriços da Praia Grande. Não, lá isso é que não admito. Preto é preto, branco é branco, nada de confusões. Digo-lhe então mais. Asneira seria a dele se amarrasse, porque o cabra é atilado às direitas. Sim, lá isso faria, confirmou o Campos, entretido a quebrar a caliça da parede com a biqueira do chapéu de sol. Aquilo está se perdendo por cá. É homem para uma cidade grande. Olhe, ele talvez faça futuro no Rio. Você lembra-se do. E segredou um nome ao ouvido do Cazuza. Ora, como não? Muitas vezes dele aos 5 e aos 10 tostões para comer. Coitado, e hoje, hein? Foi feliz. Mas quer que ele diga? Não acredito lá essas coisas no futuro deste, por causa daquelas ideias de república, porque convençam-se por uma vez de uma coisa: a república é muito bonita, é muito boa, sim, senhor, porém não é ainda para os nossos beiços. A república aqui vinha dar em anarquia. Página 244. Você exagera, seu Sebastião. Não é ainda para os nossos beiços, repito, nós não estamos preparados para a república. O povo não tem instrução, é ignorante, é burro, não conhece os seus direitos. Mas venha cá, replicou Cazuza, fechando o ar a sua mão pálida e encardida de cigarro. Diz você que o povo não tem instrução. Muito bem. Mas como quer você que o povo seja instruído num país cuja riqueza se baseia na escravidão e com um sistema de governo que tira a sua vida justamente da ignorância das massas? Por tal forma, nunca sairemos deste círculo vicioso. Não haverá república enquanto o povo for ignorante, ora, enquanto o governo for monárquico, conservará por conveniência própria a ignorância do povo, logo nunca haverá república e será o melhor. Eu, então, já nem penso assim. Acho que ela devia vir, e quanto antes. Tomara que rebentasse por aí uma revolução, só para ver o que saía. Creio que somente quando tudo isto ferver, a porcaria irá na espuma, e será espuma de sangue, São Sebastião. Acredite, meu rico, que não há Maranhão como este. Isto nunca deixará de ser uma colônia portuguesa. O alto governo não faz o caso das províncias do norte.
A tal centralização é um logro para nós, ao passo que, se isto fosse dividido em departamentos, cada província cuidaria de si e havia de ir para diante, porque não tinha que trabalhar para a corte a insaciável cortesã. E Cazuza gesticulava indignado. Mas o que quer você? O governo tem parentes, tem afilhados, tem comitivas, tem salvas, tem maçapês, tem o diabo. E para isto é preciso cobre, cobre. O povo está aí, que pague. Tome imposto para baixo e deixa correr o pau para Caxias. E chegando a boca a uma orelha do outro. Olhe, meu Sebastião, aqui no Brasil vale mais a pena ser estrangeiro que filho da terra. Você não está vendo todos os dias os nacionais perseguidos e desrespeitados, ao passo que os portugueses vão se enchendo, e as duas por três são comendadores, são barões, são tudo. Uma revolução, exclamou, repelindo Campos com ambas as mãos. Uma revolução é do que precisamos. Qual revolução? O quê? Você é uma criançola, seu Casuso, e ainda não pensa seriamente na vida. Deixe estar eu em que em tempo julgará coisas a seu modo, porque em nossa terra, que idade tem você? Entrei nos 26. Eu tenho 44. Em nossa terra estão se vendo constantemente entradas de leão e saídas de sandeiro. Você acha que a República convinha ao Brasil? Pois bem, o que é? O dente, diabo. E depois de uma pausa, adeus. Até logo, disse, cobrindo o rosto com o lenço e afastando-se. Olhe, espere, seu Sebastião, gritava o Cazuza, querendo detê-lo, empenhado na palestra. Nada, vou ali no Almaneca, barbeiro, curar este maldito. E separaram-se. Entretanto, na noite desse mesmo dia, quando o relógio de Raimundo marcava 11 horas, acabava este de aprontar as suas malas. Bom, e sacudiu as mangas da camisa, que o suor prendia aos braços. Amanhã, a estas horas, já estou longe daqui. Em seguida, sentou-se a secretária e tirou da pasta uma folha de papel, escrita de princípio a fim, com uma letra miúda e às vezes tremida. Releu tudo atentamente, dobrou a folha e meteu-a no envelope subscritou, a excelentíssima senhora Dona Ana Rosa de Souza Silva. Depois quedou-se a fitar este nome, como se contemplasse uma fotografia. Deixemo-nos de fraquezas. E levantou-se.